Olá, pessoal. Eu sou Karen Esmeraldo e hoje eu quero contar um grande testemunho de milagre que Deus fez na minha vida. Na verdade, Deus já fez inúmeros milagres na minha vida, na vida da minha família, mas hoje eu quero deixar aqui registrado um grande milagre que Deus fez, porque desde o ano de 2013 fui eu diagnosticada com depressão pela primeira vez e não acreditava que era uma depressão, porque eu sempre trabalhei, estudava e eu já havia visto minha avó, que faleceu infelizmente com uma depressão profunda, que não saía da cama, que não se alimentava, foi ficando raquítica, foi definhando. Eu vi minha mãe com uma depressão profunda, também após sofrer um primeiro infarto, emagrecer 25 quilos. E eu só fui procurar o médico porque ele, na verdade, eu sentia muito sono. E ele me falou que é depressão. Em 2013 ele falou, depressão é a ausência de você sentir prazer naquelas coisas que você sempre fazia. Então ele me questionou se eu sentia prazer nas coisas que eu sempre fiz. E eu não quis dar o braço a torcer. E nisso eu fui continuando minha vida. Na ocasião de 2013, eu me encontrava longe dos caminhos do Senhor. Me encontrava muito longe. Apesar de eu sempre acreditar em Deus, nunca perdi a minha fé. Mas eu havia me decepcionado com coisas que eu tinha visto na igreja desde criança. Me decepcionei com pessoas, mas com Deus nunca. E em 2015, Deus mandou meu pai para o estado do Espírito Santo, eu, meu pai e minha saudosa mãe, que já descansa no Senhor. E de lá, na verdade, Deus me trouxe para os seus caminhos de volta em 2014, através de uma maneira muito especial. Se usou de vidas de pessoas que eu não conhecia para me dar recados. Eu tive um reencontro, um encontro verdadeiro com Deus no ano de 2014. Sendo que ele já havia me chamado, eu havia sido batizada com 12 anos. Então, 12 anos depois, eu já estava com 24 anos e fazia 7 anos que eu estava afastado dos caminhos do Senhor e ele me trouxe de volta. Vim morar no estado do Espírito Santo, porque Deus havia confirmado para o meu pai que era para ele vir, ele foi transferido a trabalho. E aí iniciou um grande período de um deserto na parte material e até mesmo na parte sentimental, mas Deus foi trabalhando no meu espiritual, porque eu que antes já tinha sido formada, eu tinha trabalhava em multinacional, ganhava bem, conseguia juntar dinheiro para fazer minhas viagens, intercâmbio, ajudava em casa, que era prioridade para mim, sempre foi, ajudava nas contas, ajudava meu pai a pagar a casa que ele havia comprado recentemente. E então, quando vim para o Espírito Santo, minha vida mudou totalmente. E o que aconteceu? Deus foi me tirando as coisas materiais para me acrescentar as coisas espirituais, para aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Sabe aquela frase que diz, coloque o pé, que Deus vai colocar o chão? Eu fui aprendendo na marra ao longo desses 10 anos de processo, né? Desse processo que ainda não finalizou, mas para eu chegar nesse ponto do testemunho do milagre que eu quero contar para vocês. E quando foi no ano de 2020, Deus tinha acabado de preparar eu concluir minha segunda graduação aqui no estado do Espírito Santo. Primeiro eu fiz em tecnologia da informação, eu não gostava, eu fiz porque era algo que daria dinheiro, que eu teria um futuro, que eu poderia ajudar minha família, mas quando vim para cá, Deus preparou que eu fui fazer essa faculdade de moda. Trabalhava em alguns empregos que não eram na minha área, mas era apenas para poder realmente ter um salário, um dinheiro e também poder investir na minha faculdade. E aí o que aconteceu? Quando eu achei que as coisas iam melhorar, em 2020 eu tinha sido convidada para fazer um desfile no Shopping Vitória, porque eu havia criado uma marca de roupas infantis para ajudar crianças autistas a aprenderem através de roupas pedagógicas. Fiz todo um trabalho de pesquisa junto a profissionais e a também
a escola dos autistas, mas isso é uma outra parte. E quando veio a pandemia 2020, que eu tinha acabado de me formar, veio a pandemia e cancelou tudo. Eu entrei realmente na depressão profunda. Pela primeira vez, eu vi que aquilo que eu não achava que fosse acontecer comigo, eu me vi dentro de um quarto escuro, sem querer ver, conversar com ninguém e já não tinha mais esperança. Achava que tudo tinha acabado para mim, porque tudo que eu já tinha tentado sempre era cortado. Mas hoje eu tenho certeza que é tudo parte de um plano de Deus, porque Ele precisava trabalhar no meu caráter, no meu espiritual, na minha fé, para depender único e exclusivamente dele. E foi então que, no ano de 2020, Deus permitiu que eu fui procurar um médico. Fui procurar sim a medicina, porque para muitos não é considerado uma doença, mas depressão é sim uma doença. Deus permitiu de iniciar um tratamento, Deus abençoou aquele tratamento. Eu saí de um quarto escuro para o meu normal, né? De produtividade, de conseguir trabalhar e conseguir me formar como uma líder, uma diretora na Mary Kay do Brasil. Porém, quando passaram-se os meses, eu parei de tomar aquela medicação e eu tive uma queda brusca. Poucos meses depois, o ano de 2021 entrou e ali eu e toda a minha família estávamos com Covid. E nessa situação, Deus permitiu de levar minha mãe, de recolher a minha mãe. Foi um grande baque, porque eu tinha acabado de começar a me levantar através daquele tratamento e foi quando Deus levou minha mãe. Eu achei que não ia aguentar, mas mais uma vez Deus colocou seus anjos, colocou uma pessoa que eu quero já agradecer aqui, Selma, uma psicanalista cristã, tá? A importância de profissionais que sejam, né, pautados na palavra. A primeira coisa que ela me perguntou: Karen, quem é você? E a gente nunca sabe. Ela falou: abre Gênesis capítulo 1, no verso tal. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus, por acaso, tem depressão? Deus, por acaso, é triste? Então, ela me trouxe à luz de quem eu realmente sou em Deus, da minha verdadeira identidade. E nós passamos a trabalhar isso. E ali, através de aprender o jejum, a oração, Deus me fortificou e eu consegui passar. Deus me deu a graça de passar por esse vale do luto da pessoa que eu mais amei aqui nessa terra até então, depois de Deus, minha mãe. E desde então, depois desse período, eu fiquei oscilando entre períodos bem e períodos mal da depressão, de me ter recaídas, de não ver ninguém, de não falar com ninguém. E aquele trabalho que eu havia tido com a Mary Kay, como dependia de eu me relacionar com pessoas, de eu fazer vendas, e eu sempre gostei do atendimento ao vivo, mesmo tendo a possibilidade de vender online, fazer pelo WhatsApp, mas eu não conseguia, muitas das vezes, nem falar com as pessoas. E me cobrava, porém eu precisava tentar sempre. E acabei por, entre outras, né, já vinha desde 2020, desde 2021, que eu ficava tentando reparcelar faturas de cartão de crédito, que eu investia no meu negócio, comprava algum medicamento, alguma coisa que eu precisava. E nisso, fui reparcelando fatura de cartão de crédito e a pessoa que antes sempre pagou antes da data de vencimento, sempre honrou com as suas contas e ajudou em casa e ajudou outras pessoas da família, eu me vi na situação de estar devendo em vários cartões. E aquelas dívidas que eram pequenas, por conta de reparcelar, pagar mínimo, nos tempos em que eu estava boa e conseguia sair para vender alguma coisa, parte eu tinha que reinvestir no meu negócio e parte eu tentava pagar o mínimo. Mas me enrolei totalmente. Quando foi em 2023, eu não consegui mais pagar. E eu resolvi entregar para Deus: Senhor, a partir de hoje eu não tenho como pagar nem o mínimo. E sem trabalho fixo,
eu entreguei nas mãos de Deus, mas eu entreguei daquele jeito ansioso, sem conseguir dormir. Eu não dormia, eu ficava fazendo conta, ficava refazendo. E os dias foram se passando, os anos se passaram de 2023, 2024. E quando foi começo de 2025, eu passei o final de ano de 2024 para 2025, o mais triste depois do ano que Deus levou a minha mãe, porque eu me encontrava sem trabalho fixo, sem esperança, sem lugar para ir, sem um rumo e toda endividada. Aquilo mexeu com o meu orgulho. Eu que batia no peito para dizer, eu nunca tive nome sujo, eu sempre ri com as minhas contas. Sabe, eu era a pessoa sendo aquela que estava toda endividada, com o nome todo sujo. E dependendo das minhas irmãs, do meu pai, me darem ajuda. E Deus trabalhou muito isso em mim. Quando foi começo de 2025, eu falei, Senhor, eu preciso de uma obra na minha vida. Eu preciso de que as coisas comecem a mudar. E eu preciso de uma obra. Eu não sabia nem qual obra pedir, porque eu precisava de todas as áreas da minha vida. Mas Ele sabia que a área que mais me afetava era na parte material, porque eu não queria estar indevida com o meu nome, com a justiça, porque não estava devendo pessoas, mas sim para o banco. Não queria estar errada perante Deus também. E foi então que eu e minha irmã nos juntamos para fazer um jejum espiritual com um propósito, ela com o propósito dela e o meu, pedindo um movimento na minha vida. Como eu disse, eu tinha tantas coisas para resolver, eu não conseguia pedir uma. Eu só pedia, Senhor, movimenta, faz um milagre na minha vida. E quando nós estávamos finalizando esse jejum de 21 dias e oração, esse propósito, Deus veio ao meu encontro. E a parte que eu mais tinha dor, que era a questão das dívidas, que era a questão de ter uma honra, a única coisa, o nome, Deus veio, se usou de uma pessoa que há anos não nos víamos, não nos falávamos. Deus incomodou essa pessoa para me fazer uma ligação. E essa pessoa quitou todas as dívidas que estavam no meu nome. De um dia para outro dia, eu dormi endividada e acordei com todas as dívidas pagas para honra e glória do nome do Senhor. E eu digo que eu falo, e eu já testemunhei algumas vezes nas igrejas, já contei para pessoas e eu ainda não consigo acreditar nisso. Mas todos os dias quase eu entro lá no aplicativo da SPC, Serasa, e vejo meu nome limpo, sem dívida, e eu glorifico a Deus. Então, para muitos, essa obra pode ser pequena, mas para mim, essa obra foi imensa, porque significa muito para mim. Então, eu digo que para a honra e glória do nome do Senhor, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. E detalhe, a minha fé se expandiu quando no ano passado, de 2024, eu ouvi um testemunho na igreja, o irmão contando que ele tinha 2 empresas e que as empresas dele estavam devendo mais de 2 milhões. E Deus criou um caminho e quitou todas as dívidas dele. Quando eu ouvi esse testemunho, a minha fé aumentou. E eu falei, Senhor, então tá fácil, porque se o Senhor fez para ele, que devia 2 milhões, que é um valor inimaginável na minha cabeça, quem dirá 140 mil? Para o Senhor não é nada, mas para o Senhor não é nada. Assim, não existe milagres, a gente tem essa tendência, né? Pelo menos eu e algumas pessoas que eu conheço a dizer, mas é um milagre muito grande, é um milagre impossível. Gente, milagre, não tem milagrinho, milagrão. É milagre. Milagre é algo que não poderia acontecer humanamente e aconteceu. E acontece porque Deus quer. Então, quando Deus quer fazer um milagre, Ele movimenta céus e terra. Ele incomoda quem Ele tiver que incomodar. Ele cura a doença que for.
Ele movimenta os céus e a terra, mas Ele é Deus. Ele é Deus e Ele quer que nós entreguemos o controle total da nossa vida na mão dEle. Porque por muitas vezes, desde que Deus me trouxe de volta, eu falava, eu entrego minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero os Teus sonhos para mim, eu entrego o controle nas Tuas mãos. Mas sabe aquele entregar e pegando de volta? Era assim que eu fazia. E é claro, é um exercício diário, mas é por isso que Ele permite essas situações nas nossas vidas, para que a gente entenda que por mais que a gente sofra, a gente pode sofrer, pode bater, pode espernear, que nem uma criança. Ele só faz na hora dele, do jeito dele, no tempo dele. E eu não tô dizendo para vocês que nesse tempo que eu fiquei com essas dívidas, eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei sem me movimentar, me planejar para pagar. Não, eu não fiquei. Quando eu estava bem, eu procurava trabalho. Tentei trabalhar em vários lugares, mas o emocional não ia para frente. Mas eu entendi que foi um processo. E para eu entender que a minha dependência tem que ser única e exclusivamente de Deus. Não é da minha força, não é do meu conhecimento, não é das minhas formações, não é de nada e nem ninguém além dele. Então eu tô contando esse testemunho, eu quero deixar registrado aqui que esse é o dia 23 de março do ano de 2025. Eu não sei quando você vai assistir, eu não sei em que ano, eu não sei que horas, eu não sei. Mas eu vou deixar aqui registrado para saber que o mesmo Deus que fez com o irmão que estava devendo 2 milhões, foi o mesmo Deus que fez comigo e Ele pode fazer com você. Só basta nós termos fé. Fé, como diz aquele louvor. Nunca abandone a fé. Só ela faz alguém vencer a multidão para a orla do manto tocar. E faz um coração, mesmo ferido, sentindo dor, cantar um hino de louvor. Então, esse louvor, ele conta a história, né? Que foi realmente daquela mulher do fluxo de sangue, que estava sangrando há mais de 12 anos, já tinha recorrido a tudo e não tinha mais jeito. Porém, ela creu em Jesus. E ela creu que só se ela tocasse, apenas se ela tocasse na orla dos vestidos do Senhor, ela poderia ser curada. E ela venceu a multidão, ela se arrastou, ela não tinha nem mais forças. E ela se arrastou no chão, ela tocou a orla do Senhor. E quando ela tocou, do Senhor saiu virtude. Está escrito na Bíblia, está nas Escrituras, que o Senhor falou, quem me tocou? E os discípulos falaram, mestre, a multidão te aperta, todos estão te tocando, né? Como quem diz. Falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Até me arrepio. Então aquela mulher teve fé, e a fé dela fez um simples gesto de tocar na orla do Senhor, cessar o fluxo de sangue, que era a doença que a acompanhava por mais de 12 anos. Então que essa fé possa estar no nosso coração, que Deus faz tudo para honra e glória do seu nome. Nós somos meros seres humanos, filhos seus, criação sua, e a gente precisa entregar o controle na mão dele e viver por fé. A gente não vive por vista, não vivemos do que vemos e sim do que cremos. Então nós precisamos fazer esse exercício diário, que não é fácil, todos os dias a gente precisa. Então, que Deus abençoe a todos e eu glorifico a Deus por mais esse milagre na minha vida. Que Ele possa te abençoar e fazer milagres na sua também.